Olá, eu sou o terapeuta Ivan Pinto e você pode acompanhar minhas reflexões, palestras, eventos pela minha página no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos caracterizar o que é um relacionamento abusivo. Porque as pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos, em geral, elas não se dão conta da abusividade do relacionamento. E isso acontece desde pequenos aspectos dentro de um relacionamento na própria família, até situações muito graves desta abusividade. Todo relacionamento abusivo é tóxico, ou seja, ele prejudica, ele faz mal para aquela pessoa que é vítima desse relacionamento. Mas ela não se dá conta disso. O emocional dela vai ficando abalado, ela vai se sentindo em depreciação, ela vai se sentindo cada vez menos importante na vida da pessoa e vai correndo atrás, fazendo tudo o que pode para se tornar importante, para resgatar aquela importância. Eu estou abordando de uma forma bem simples para que fique bem claro a identificação. Então, colocando isso de uma maneira bem objetiva, se você está num relacionamento e nesse relacionamento tu nunca estás respondendo à altura da expectativa da outra pessoa e tu estás o tempo inteiro tentando agradar o outro e ao agradar o outro tu estás se desagradando, ou seja, tu estás fazendo coisas que te machucam, coisas que te fazem sofrer para que o outro fique bem, tu estás num relacionamento abusivo. Obviamente, em algum momento, em qualquer relacionamento, nós fizemos algumas coisas que não nos agradam muito. Isso é inevitável. Porém, predomina situações onde nós temos prazer em fazer o que dá prazer ao outro, o que realiza o outro. E isso pode ser aplicado tranquilamente em todas as perspectivas de relacionamentos. Então, preste atenção, se você se relaciona com alguém, independente do viés deste relacionamento, se conjugal, profissional, amizade, o que for, e tu se der conta que tu estás fazendo, como se diz popularmente, das tripas o coração para agradar essa pessoa, tu estás dentro de um relacionamento abusivo. Claro que este se ferir chega a pontos muito graves, né? Inclusive tendo situações de abuso sexual, situações realmente de assédio moral, situações onde há uma característica de muito sofrimento, que tu chega em casa muitas vezes, ou às vezes até estando junto com a pessoa, deita na cama e começa a se passar aquelas imagens daquela situação, daquela pessoa te criticando, aqueles pensamentos se transformam em pensamentos automáticos, de todas aquelas frases de efeito que a pessoa te disse, te depreciando. E geralmente isso é feito de uma forma sutil no início e depois vai ganhando, digamos assim, expressões mais enfáticas, expressões mais viciadas, mais doloridas. Há um prazer, né, no abusador, né, na pessoa que de alguma maneira está abusando, justamente porque ela consegue se sentir detentora do poder. E a pessoa que, entre aspas, é vítima dessa situação, eu digo entre aspas porque na verdade nós não somos vítimas da situação sem que a gente permita esse lugar. Então é importante que tu entendas muito bem isto. Nenhuma pessoa passa por um relacionamento abusivo, tóxico, sem se permitir isto. A questão é que dentro das nossas casas, nas nossas famílias, pela educação que nós temos, com predominância machista, geralmente as mulheres passam mais por essa situação de serem vítimas, digamos assim, dos relacionamentos abusivos do que os homens, há uma naturalização de determinadas coisas. Às vezes é o irmão mais velho que fica
de alguma maneira fazendo bullying com a irmã mais nova, ou é o primo, ou é o amigo, e as pessoas não se dão conta, ou de certo modo se dão conta, mas preferem não reagir em relação àquilo porque pode desagradar alguém, gerar algum tipo de clima de constrangimento. Então, é muito importante nós termos bem claro essa caracterização. E isto fica muito explícito em tudo aquilo que tu faz se desagradando para agradar o outro, se ferindo para agradar o outro. Isto, num primeiro momento, é mais dentro de um conteúdo emocional e muitas vezes até se transforma em algo físico. Porque aqui está a essência de situações que muitas vezes levam ao que nós costumamos a ver na mídia, desde situações de homens espancando mulheres, ex-mulheres, até os feminicídios que infelizmente estão tão comuns e que aumentaram tanto no Brasil nos últimos tempos, nos últimos meses até diria, especialmente. Então, tendo esse entendimento claro do que é a caracterização, o que é isto, ou seja, tu estás se rasgando para agradar o outro, para agradar o parceiro. E isto faz parte de um perfil geralmente dependente, sociodependente, aonde tu de alguma maneira tem a ideia de precisar do outro. Então, se tu fizer algo que desagrade o outro deixa de te amar. É mais ou menos dentro dessa lógica. Ou chegando a situações onde pessoas, dentro de uma psicopatia, por exemplo, onde um psicopata vai usar também pessoas que tu ama. Olha, se tu não fizer isto que eu quero, eu vou acabar de alguma maneira prejudicando pessoas que tu ama. Chegando em situações bastante extremas disso. Mas, em geral, a abusividade dos relacionamentos, a toxidez de um relacionamento, ela está de uma forma mais sutil, de uma forma mais discreta, que tu não se dá conta. Tu vai se anulando, esquecendo de ti, daqui um pouco tu estás fazendo só os programas que a pessoa gosta, tu estás fazendo só as coisas que agradam a outra pessoa, independente de tu estar bem ou não dentro daquela situação. Porque o abusador, ele não se importa, ele não tem empatia, ele não está interessado em como tu se sente. Ele está interessado única e exclusivamente no prazer dele, que vem muito mais nessa questão de ascensão do próprio poder, de conseguir dominar o outro, do que propriamente em ver o outro feliz. Porque os relacionamentos saudáveis, eles têm como perspectiva, como modelo, norteador, justamente a ideia de uma felicidade recíproca. Ou seja, eu só vou estar feliz se tu estiver bem, se tu estiver feliz também dentro daquilo que nós estamos fazendo. Claro, não vamos confundir situações de individualidade, que é natural que uma pessoa faça uma determinada coisa porque gosta de fazer, a outra não gosta, bom, aí faz uma outra coisa que ela gosta. Um exemplo clássico disso, sei lá, o homem vai para o futebol com os amigos, a mulher vai fazer um happy hour com as amigas, sei lá. Porque, bom, para a mulher ir para o futebol não faz sentido, por exemplo. Então, isso é uma questão de individualidade, não tem nada a ver com o que está sendo abordado aqui. O que está sendo abordado aqui são situações onde tudo aquilo que é importante para ti é de alguma maneira descaracterizado, desmerecido pelo outro, inclusive tu mesma. Então isso é bem relevante dentro desta caracterização. Falando então de consequências. As consequências mais perceptíveis das situações de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxicos, são as situações de sofrimento psíquico. Geralmente culminando com uma situação de depressão. As pessoas que passam por relacionamentos abusivos, isso acontece desde as crianças, e é importante a gente ter claro que uma educação opressora, que na verdade no meu ponto de vista não é educação, é opressão, pode gerar numa criança situações inclusive de retardo mental. Ou seja, um retardo mental é onde nós temos uma redução das atividades corticais, inclusive às vezes até reduzindo um pouco o tamanho do próprio cérebro, segundo estudos de ressonância magnética funcional.
E isto acontece mais especialmente nas situações de crianças que são abusadas sexualmente de forma crônica. Mas a gente sabe que situações, né, dentro dos estudos de psicologia, de abuso, de opressão, pode haver, inclusive, consequências muito importantes dentro do que nós definimos como retardo mental. Ou seja, são situações onde uma criança pode se tornar uma pessoa adulta com um problema, com um transtorno irreversível. Então, as consequências na infância estão muito relacionadas a essas situações de quadros depressivos precoces em crianças, de situações onde tu percebe a criança com alguma dificuldade de desenvolvimento cognitivo e às vezes até motor, e se pode perceber, né, muitas vezes em situações de comportamentos que são visivelmente inadequados, comportamentos compulsivos, desenvolvimento do que nós chamamos de mediunidade precoce, que é quando a criança começa a ter contato com espíritos que ela tem medo desde muito cedo, né, independente de julgar a questão da crença em si, ou genitalismo, ou seja, a criança começa a ter uma compulsão masturbatória muito cedo, ou roupas inadequadas para o clima, ou seja, a criança veste roupas para o frio, quando na verdade é um dia quente e ela não quer tirar, ou seja, ela se sente protegida com aquela roupa. Então há um adoecimento, isso gera transtorno alimentar, uma série de problemas na criança que vai muitas vezes se agravando, chegando na adolescência ainda pior. Então, o quadro depressivo como um todo é com certeza uma das consequências mais prováveis dos relacionamentos abusivos e tóxicos. Então nós percebemos uma pessoa absolutamente infeliz, nós percebemos que a pessoa começa a desenvolver o que nós chamamos de válvulas de escape, ou seja, são comportamentos compensatórios. Então vai gerar situações de compulsões em geral, por compras, por uma busca de prazer, uma busca identitária muitas vezes até, onde a pessoa começa a se confundir quem ela é. Ela deixa de ser quem ela é para tentar agradar o outro. Então gera uma crise identitária muito importante. E isso pode levar, em muitos casos, a situações muito graves, até mesmo suicídios. Então é importante ter claro que quando se passa por um relacionamento abusivo, por um relacionamento tóxico, nós vamos adoecendo psiquicamente. E esse adoecimento vai gerando, inclusive, adoecimentos físicos importantes. Para que a gente possa ter clareza disto, tem diversas situações, né, que uma pessoa pode passar por transtorno alimentar, ela pode passar por situações de compulsões, ela pode passar por situações inclusive de autoflagelo, automutilação, tudo em consequência dela não estar se sentindo ela. Falando um pouco então de como se libertar disto. Em primeiro lugar, ter consciência do processo. Quando alguém chega ao meu consultório e eu identifico, e é fácil de identificar isso, uma, duas consultas a gente já tem claro o que está acontecendo com ela, que a pessoa está passando por um relacionamento abusivo e tóxico, o primeiro passo é torná-la consciente disso, porque ela não se dá conta. Obviamente não vamos chegar para a pessoa e dizer, olha, tu estás passando por um relacionamento abusivo e tóxico, porque aí não. Com certeza ela vai acionar todas as defesas, porque dentro da pessoa que está passando por uma situação abusiva, o abusador é o máximo para ela. Não esqueçam isso. Ele é o poderoso, ele é que detém todo o poder da relação dentro dessa distorção. Isso é uma distorção afetiva, né? Uma busca por amor, né? Uma busca por reconhecimento, uma busca por aprovação, toda ela distorcida. Então, o primeiro passo é a consciência disso, é ter claro que está passando por isso. E o segundo passo é a desestruturação da dinâmica de atuação do abusador dentro do psiquismo da pessoa que está sendo abusada. Não adianta nós tentarmos trabalhar com o abusador, né? Ele não vai responder, porque para ele está tudo bem. Como ele é carente de empatia, ele não está nem aí se o outro está sofrendo ou não. Ou seja, o abusador clássico ele sempre tem um traço perverso. Ele sempre tem características de um psicopata. Então,
nós precisamos desestruturar os mecanismos de ação do abusador dentro da dinâmica de funcionamento do abusado. E isso requer um certo tempo, porque a pessoa não consegue se desprender daquilo. Esta é a forma que ela achou de se sentir amada, mesmo sendo autodestrutivo esse comportamento. Então, esses dois pontos: o primeiro, identificação, a pessoa ir tomando consciência de que está passando por essa situação, e o segundo aspecto é desestruturar a dinâmica de funcionamento do abusador que está introjetada no abusado. O terceiro passo, sim, é que é partir para o enfrentamento, então, com este abusador, que será um processo realmente bastante complexo, que vai depender muito de como o abusado conseguiu se empoderar, se apropriar de si mesmo. Gratidão, então, por estar acompanhando os nossos vídeos. Com certeza outros assuntos serão abordados na minha página Beijos na Alma.